Explicando a história completa da Nahida na linguagem do Halo. Quando o mundo de Genshin, Teyvat, ainda não era governado pelos Arcontes, existiam 7 dragões soberanos, um de cada elemento. Sumero, nessa época, era governado pelo dragão soberano Dendro. A gente já conheceu ele, e o nome dele é Apep. Na época que Apep governava Sumero, a região era uma enorme floresta tropical. O deserto que a gente conhece hoje em dia não existia, até que certo dia, uma entidade suprema e poderosa chegou em Teyvat. Ele veio com a intenção de governar tudo. Essa entidade criou Celestia, aquela cidade que a gente enxerga no céu, e entrou em guerra contra todos os dragões que estavam governando Teyvat. Os dragões até equilibraram a luta, porém os pregos celestiais foram lançados. Isso fez com que todos os dragões soberanos fossem forçados a se esconderem no subsolo. Um desses pregos caiu em Sumero e destruiu toda a floresta da região, transformando tudo em um deserto quente e seco. Após isso, a divindade venceu a guerra e começou a governar Teyvat. Certo dia, uma Cilly, aquele bichinho azul que a gente guia pelo mapa, foi expulsa de Celestia. Ao ser expulsa, ela caiu em Sumero. Ela se tornou conhecida como Deusa das Flores e ela foi amaldiçoada por alguns acontecimentos que aconteceram depois da guerra que eu acabei de mencionar. Enquanto a Deusa das Flores vagava por Sumero, ela criou vários oásis com as suas feridas e lágrimas de tristeza. Um desses oásis foi onde se originou a espécie do Tighnari. Após um tempo vivendo sozinha, a Deusa das Flores conhece o Dashret e a Ruka Devata, que é a criadora da Nahida. Quando a Guerra dos Arcontes começou em Teyvat, Celeste ofereceu a Gnosis Dendro para o Dashret, para que ele fosse o Arconte de Sumero. Porém, o Dashret recusou a oferta e decidiu governar Sumero junto com a Deusa das Flores e a Ruka Devata. Com o passar do tempo, o Dashret começou a querer se rebelar contra Celestia. A Deusa das Flores também concordou com a ideia, pois ela tinha muito ressentimento contra Celestia, já que ela tinha sido banida de lá. Então ela criou uma filha. Essa filha guardava o poder divino dela e pediu para que a Ruka Devata, a criadora da Nahida, mantenha ela em segurança. A Ruka transformou a filha das Deusas das Flores em um pássaro divino. Esse pássaro divino vai ser importante no futuro, não se preocupe com ele agora. A Ruka Devata ficou sabendo do plano da Deusa das Flores e do Dashret para derrubar Celestia. Ela não concordou muito com a ideia e se refugiou perto de onde fica a cidade de Sumero atualmente. Ela criou uma pequena floresta na região que era um deserto, usando os próprios poderes dela. A Ruka Devata usou uma canção que aprendeu com a Deusa das Flores para invocar uma árvore mágica, e dessa canção nasceu os Aranaras. Com a ajuda dos Aranaras, a Ruka Devata criou uma fonte de água infinita. A pequena floresta que a Ruka Devata tinha criado se tornou uma gigantesca floresta tropical devido à quantidade abundante de água. A Deusa das Flores está ensinando tudo o que o Dashret precisa saber sobre Celestia e o Abismo, porém, com o passar do tempo, uma tempestade enorme de areia engoliu o deserto inteiro, e essa tempestade matou a Deusa das Flores. Só o Dashret sobreviveu. Com a morte da Deusa das Flores, os Genie, que foram criados por ela, juraram lealdade ao rei Dashret. Apesar da garrafa que a gente conhece na missão de mundo ser uma Genie, na época eles tinham forma humana. O Dashret não lida muito bem com a morte da Deusa das Flores e inicia um objetivo: ressuscitar a Deusa das Flores. Dashret e os Genie usaram o poder dos pilares de Celestia para travar o tempo no Oásis Eterno. Provavelmente foi uma tentativa de ressuscitar a Deusa das Flores, mas não deu certo. Com o passar do tempo, o Dashret ajudou vários moradores do deserto que estavam passando fome. Eles se juntaram e construíram uma cidade. Nesse mesmo período, os humanos que viviam na floresta também se juntaram e construíram a Academia de Sumero. O Dashret ficou isolado por bastante tempo, tentando ressuscitar a Deusa das Flores, e quando ele sai desse isolamento, ele se depara com metade da população do deserto morta, tudo isso por causa da Lilopar, a garrafinha que ofende minorias. O Dashret, com muita ira, quebrou a alma de Lilopar em 7 partes como punição de todo o mal que ela fez. A gente junta as almas dela na quest do deserto. O Dashret fez um experimento na tentativa de ressuscitar a Deusa das Flores. Nesse experimento, ele separou a alma do seu próprio corpo e abandonou sua forma corporal. O Apep engoliu o corpo do Dashret por causa de um acordo que os dois fizeram no passado. Como o Dashret tinha acesso ao conhecimento proibido, por causa da Deusa das Flores, que ensinou pra ele, o corpo dele estava infectado. E como o Apep engoliu o Dashret, ele acabou se infectando com conhecimento proibido também. Por causa disso, Sumero começou a ser afetado por Eleazar, a doença que a Colei também tinha. E áreas de definhamentos também começaram a aparecer. Como não tinha mais nenhum deus protegendo o deserto, a Ruka Devata atendeu os pedidos dos moradores de lá, e ela usou o poder dela para neutralizar a propagação do conhecimento proibido. Isso diminuiu bastante os desastres que estavam acontecendo na época. Certo dia, os Genies decidiram se rebelar contra os humanos. A gente não sabe exatamente o porquê que essa revolta aconteceu. Porém, todas as cidades grandes foram destruídas. A única vila que sobreviveu foi a Vila Auru, que é aquela vila
da Candace. A alma de Dashwood sabia que estava fazendo mal para o deserto, ele sabia que enquanto existisse, o conhecimento proibido iria infectar as pessoas. Então ele pede para a Ruka Devata selar a alma dele para que ele seja removido de Teyvat. A Ruka aceitou o pedido e ela esgotou todo o poder que tinha para conseguir selar a alma dele, e isso fez com que a forma dela se tornasse a de uma criança. Não fica muito claro exatamente quando foi que a Ruka Devata se tornou Arconte, mas aqui com certeza ela já era Arconte de Sumero. Sumero finalmente entrou em um período de paz, mas a paz não durou muito, pois os sábios de Canerian fizeram besteira e liberaram o abismo em Teyvat. O conhecimento proibido voltou a corromper Sumero, todos os Arcontes foram convocados por Celestia para lidar com o cataclisma que estava lá em Canerian, com exceção da Ruka Devata, que deixou a região para proteger a Irmisul. Os defensores de Sumero foram os Aranaras, eles lutaram bastante e selaram várias máquinas de Canerian. A antiga Arconte Idol, a Egéria, estava a caminho de Canerian. Ela viu que uma enorme fenda do abismo se abriu no deserto e tentou ajudar, mas ela acabou morrendo. O pássaro, aquela filha da deusa das flores que eu falei que ia ser importante no futuro, se fundiu com o poder da Egéria e daí nasceram os pares, que lutaram bravamente para defender Sumero. Sumero estava uma zona, por causa do conhecimento proibido que tinha infectado a região e a Irmisul também. Então a Ruka criou o Aksha para coletar o sonho dos humanos e ajudar ela a encontrar uma solução. E deu certo. Porém, nesse processo, o corpo de Ruka Devata foi corrompido pelo conhecimento proibido, e era apenas uma questão de tempo até a Irmisul se infectar novamente, já que a Irmisul estava completamente ligada a ela. Então ela teve a ideia de criar a Nahida para que a Nahida apagasse ela. Porém, os sábios da academia descobriram onde a Nahida estava e decidiram prender ela. A irmã gêmea do viajante ajudou os Aranaras a consertar a fonte de água infinita que tinha parado de funcionar por conta do cataclisma, e isso impediu que a floresta não se tornasse um deserto novamente. Depois de 500 anos, com a ajuda do viajante, a Nahida finalmente se liberta da prisão. Ela acessa a Irmisul e se encontra com a sua criadora. A Ruka informa que ela precisa ser apagada da Irmisul pela Nahida, pois ela já estava corrompida pelo conhecimento proibido. Nahida apagou a Ruka Devata da Irmisul. Isso fez com que a Ruka Devata fosse apagada dos registros da história e da memória da população de todos que moram em Teyvat. Uma das poucas pessoas que se lembra da Ruka é o viajante, e agora para todos em Teyvat, Nahida sempre foi a Arconte original. Na segunda missão lendária da Nahida, a Nahida encontrou a Pepe, que ainda estava corrompida após ter comido o corpo do Dashrat, e ela purifica o corpo dele com a ajuda das criaturas que moravam no corpo de Apep. E por enquanto é isso, gente. Existem algumas quests, né? Quests de interlúdio de Sumero, que ainda tem mais algumas informações. Traz sim algum desenvolvimento da Nahida, mas eu quis trazer só um agrupamento da lore principal. Eu queria pedir para vocês que gostaram desse vídeo se inscrever se possível e também deixar um joinha, né? Porque isso vai ajudar bastante o canal, né? Já que o canal é novo. E muito obrigado por quem chegou até aqui. Até mais, gente.